CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Aos companheiros aqui presentes, boa tarde aos que nos acompanham de casa. Estamos iniciando a nossa reunião de quarta-feira, às 15 horas. Temos, simultaneamente, nesse horário, o trabalho da cura, como também hoje, às 19 horas, temos a outra reunião pública e também temos o trabalho da cura. Sempre a gente aconselha a quem tiver com alguma dificuldade física, uma dificuldade emocional, que após a reunião permaneça no mesmo lugar, que um médium da casa virá conversar e ver da necessidade do passe de cura. Temos as nossas reuniões de sábado às 10 horas da manhã e às 5 da tarde. Às 10 horas da manhã, junto com a obra social Antônio de Aquino. Estamos atendendo a centenas de famílias, é muita gente, é muita criança, é muito jovem. Por isso nós estamos sempre pedindo muita ajuda, colaboração de todos. Temos os nossos cursos da casa, temos aqui em vários horários, todos os dias da semana. Então é só a gente ver o melhor dia, o melhor horário, de acordo com o nosso trabalho, de acordo com a necessidade de cada um, para a gente estudar. Precisamos estudar. A doutrina espírita exige isso de nós. Não podemos dizer que somos espíritas só porque a gente frequenta uma casa espírita. Precisamos estudar. E nós temos os cursos, nós temos ali a nossa livraria, com a quantidade grande de livros, porque quem faz o curso precisa ter o livro nas mãos, senão não está fazendo o curso, está ouvindo palestra, né? E o curso é para isso, para a gente ter o livro na mão, e na hora que a aula está sendo dada, a gente dizer, olha só, não estou entendendo isso aqui, ou não estou concordando, e aí a gente tira a dúvida, certo? Por isso nós temos aulas presenciais e temos aulas por live. Por live, a gente pode assistir de casa a hora que a gente puder assistir, a qualquer hora do dia ou da noite. E a presencial é boa porque a gente tira as dúvidas ali na hora, não é isso? Mas também, durante a live, há pessoas aqui no salão e a gente também troca nossas ideias, né? A gente aqui, né, Úrsula? A gente troca nossas ideias aqui também. É só pegar um microfone e falar. E os de casa ouvem o que a pessoa que está na assistência está se comunicando. Para o nosso trabalho da obra social, nós estamos sempre pedindo, não tem outro jeito. Nós temos que pedir. Nós pedimos sempre que nos ajudem com material de limpeza, com mantimentos. Quem não puder uma coisa nem outra, que nos ajudem com dinheiro, porque a gente paga conta de luz, conta de gás, a gente compra mantimentos para a cesta básica. Então, precisamos de dinheiro. Há pessoas que às vezes chegam aqui e dizem, olha, eu preciso inteirar minha conta de luz, preciso inteirar a compra do meu botijão de gás. E a gente dá aquele dinheiro pingado. Então, precisamos disso também. Mas precisamos também de mantimentos. Feijão, arroz, açúcar, café, leite em pó. O que a gente puder doar para casa é sempre muito bem-vindo. Material de limpeza, que a nossa casa precisa estar sempre limpinha, como sempre está. Os banheiros estão sempre limpos. Então, nós precisamos de todo o material de limpeza. O que a gente puder trazer, vamos trazer. É só a gente lembrar da nossa casa. O que a gente usa em casa, usa aqui também. É a nossa segunda casa, é a nossa casa espírita, não é isso? Hoje nós vamos ter aqui a nossa companheira Deusa, porque ela vem um pouquinho de longe, por isso que ela sempre chega um pouquinho em cima da hora, mas que ela venha acompanhada pelo anjo da guarda dela, porque é sempre um prazer muito grande nós assistirmos o estudo da Deusa. Durante o passe, o nosso companheiro Guilherme vai nos falar sobre a lição que nós vamos ler daqui a pouquinho. E aí eu peço a todos que, por favor, diminuam a campainha do celular, para que não toque durante a reunião. E os avisos são esses, é o pedir. E um aviso também muito importante é que semana que vem, a partir de domingo, já é carnaval. E nós temos o nosso encontro aqui de carnaval. Domingo, segunda e terça-feira, de 9 ao meio-dia.
É um encontro sobre o Livro dos Espíritos, questão 459 até 472, por aí assim. É a influência dos Espíritos sobre nós. Então, quem quiser ir estudando em casa, lendo o Livro dos Espíritos e comparecer aqui o nosso estudo de domingo, segunda e terça, vai ser muito bom para a gente tirar dúvidas aqui e a gente fazer as nossas colocações. Então, nós vamos iniciando. Enquanto a nossa companheira não chega, ela vai chegar. Mas enquanto não chega, a gente vai... Chegou! Chegou ela! É um prazer muito grande receber a nossa amiga Deusa, minha amiga de longa data. Então, vamos ver. A nossa leitura de abertura é do livro Caminho, Verdade e Vida, a lição 102. O título é O Cristão e o Mundo. E Jesus disse assim: primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Isso está no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 28. E Emmanuel nos explica assim: ninguém julgue fácil a aquisição de um título referente à elevação espiritual. O mestre recorreu sabiamente aos símbolos vivos da natureza, favorecendo-nos a compreensão. A erva está longe da espiga, como a espiga permanece distanciada dos grãos maduros. Nesse capítulo, o mais forte adversário da alma que deseja seguir o Salvador é o próprio mundo. Quando o homem comum descansa nas vulgaridades e inutilidades da existência terrestre, ninguém lhe examina os passos. Suas atitudes não interessam a quem quer que seja. Todavia, e de surgindo no coração a erva tenra da fé reedificadora, sua vida passa a constituir objeto de curiosidade para a multidão. Milhares de olhos que não o viram quando desviado na ignorância e na indiferença, seguem-lhe agora os gestos mínimos com acentuada vigilância. O pobre aspirante ao título de discípulo do Senhor ainda não passa de folhagem promissora e já lhe reclamam espigas das obras celestes. Conserva-se ainda longe da primeira penugem das asas espirituais e já se lhe exigem voos supremos sobre as misérias humanas. Muitos aprendizes desanimam e voltam para o lodo, onde os companheiros não os vejam. Esquece-se o mundo de que essas almas ansiosas ainda se acham nas primeiras esperanças e, por isso mesmo, em disputas mais ásperas por rebentar o casulo das paixões inferiores na aspiração de subir. Dentro da velha ignorância que lhe é característica, a multidão só entende o homem na animalidade em que se compraz, ou então, se o companheiro pretende elevar-se, lhe exige de pronto credenciais positivas do céu, esquecendo que ninguém pode trair o tempo ou enganar o espírito de sequência da natureza. Resta ao cristão cultivar seus propósitos sublimes e ouvir o mestre que disse: primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Então vamos fazer a nossa prece, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso querido Mestre Jesus. E nós te agradecemos, Senhor, por podermos estar aqui, no nosso SEAP, na nossa casa espírita, nossa casa de amor, onde tantos espíritos amorosos aqui trabalham incansavelmente para o nosso bem e para o bem de todos que aqui adentram e para todos que mentalizam a nossa casa. Nós agradecemos, Senhor, por nos intuir de estar aqui, por nos dar força e coragem para estudarmos a doutrina espírita, essa doutrina maravilhosa que nos sustenta, nos acalma, nos equilibra. E nós te pedimos, Senhor, que envolva com teu manto de paz, de luz,
de serenidade a todos que aqui estão, a todas as tarefas que estão sendo realizadas neste momento. Que abençoe a todos os companheiros, todos os trabalhadores da casa, a todos que aqui comparecem, por amor a essa doutrina. Então, Jesus, é em teu nome, em nome do nosso querido amigo altivo, em nome de Antônio de Aquino, Dr. Herman, esses espíritos amorosos que com certeza ouvem sempre as nossas súplicas, e em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos permissão para iniciarmos a reunião da tarde de hoje. Graças a Deus. E a nossa companheira Deusa vai nos falar do capítulo 12, Amai os vossos inimigos, os itens que falam sobre o duelo. Eu vou ler um pedacinho. Essa mensagem, que é do Adolfo, bispo de Alger, diz assim: verdadeiramente grande só é aquele que, encarando a vida como uma viagem que deve conduzi-lo a um objetivo, não se deixa perturbar pelas dificuldades do caminho e jamais se afasta por um instante que seja do rumo certo. Com o olhar incessantemente dirigido para a meta que deseja alcançar, pouco lhe importa que as dificuldades e os espinhos do caminho possam arranhá-lo. Eles apenas roçam nele levemente, sem o ferirem, sem o impedirem de continuar sua caminhada. Arriscar seus dias para vingar-se de uma injúria é recuar diante das provas da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus. E se não estivesseis tão iludidos como estáis, pelos vossos preconceitos, veríeis isso como uma ridícula e suprema loucura aos olhos dos homens. Então, que Jesus abençoe a nossa querida. Meus irmãos, que o Senhor Jesus abençoe. Nós trazemos o abraço, do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila, nesse momento de estudo desse tema tão atual, muito atual mesmo, Nós vivemos assim momentos assombrosos, posso falar assim, porque nós estamos no século XXI, fazemos parte da família humana, somos semelhantes, e a gente volta num estado assim bem primitivo de convivência, É muito triste a gente ver famílias separadas, amigos separados, pessoas serem expulsos de sites, de grupos de relacionamento, apenas porque pensam diferente. Então a gente caminhou, mas a gente se comporta no estado de selvageria, no estado animal, que já era para ter sido tirado da nossa vida há muito tempo, E hoje, estudando essa lição, a gente vê o Evangelho sempre orientando a gente, porque assim, meus amigos, fora desse conhecimento da lei de Deus, a gente não caminha, não. A gente pode, inchar. O que é inchar? Inchar o que aparece, inchar o que deslumbra, mas essa vida verdadeira, essa essência, essa felicidade, a gente só consegue nos padrões da lei de Deus, E aí, é Jesus, esse maior espírito que Deus mandou à Terra para nos orientar em tudo, gente. Não dá para ser para depois. Não dá para ser depois, A gente tem a lei de Deus aí, nos 10 mandamentos. Eu até lembro, certa feita, fazendo um estudo numa casa, a casa de Fabiano, e lá a evangelização é igual o Leon Denis, é junto com a reunião pública, E eu tinha falado alguma coisa, eu não lembro nem o tema, eu só lembro que quando eu saí assim, para sair para essa linha de evangelização, aí um negocinho desse tamanho, uma criança bem pequenininha, e aí ela deve ter ouvido ou a evangelizadora falar, ou a mãe falar, que a gente iria falar alguma coisa. E ela não guardou meu nome, não. Ela falou assim: tia de Deus. Aí eu parei. O que foi? Assim, tia, os 10 mandamentos ainda estão na validade? Eu achei uma graça, com certeza, Aquela criança é filha de espírita, que deve frequentar a escola católica,
ali naquele momento os pais não tiveram cuidado, né, de isentar a criança de aula de religião, né, entrar a criança de aula de religião, e assim os pais não sabem. E eu falo sempre isso, a confusão que eles fazem na cabeça dos filhos quando fazem isso. Porque quase sempre a criança é colocada no colégio, né, para ser esse homem de bens, né? E quase sempre, eu falo disso que eu conheço, a Gracilde também conhece isso, né? O esquema pedagógico é um esquema competitivo. Então, em que eu não vou ensinar o que eu sei, né? Em que eu sou melhor derrubando o outro, em que eu tenho que ocupar o lugar do outro. E aí a gente quer uma sociedade pacífica, né? Caminhando assim. E a confusão que bate na cabeça da criança quando ela aprende uma coisa em casa, ela aprende uma coisa no centro espírita, e aí na escola ela apresenta outra, é complicado, porque é das duas uma, né? Ou ela vai ser criança e vai debater, e se ela debater, vai ter uma anotaçãozinha na caderneta, papai e mamãe vai ser chamado lá, e vai ter uma questão, ou então ela vai ser uma hipócrita, em que ela vai falar aquilo que o outro quer para ter alguma vantagem material, que é uma situação muito triste, né? A pessoa viver mentindo. A gente já tem algumas máscaras sociais pelos papéis que a gente representa, mas viver mentindo o tempo todo é uma coisa assim muito, muito dura, que leva a uma ilusão que não leva ninguém feliz, né? Então, Jesus é esse exemplo. E o Consolador, a doutrina, ela vem relembrar a gente o que Jesus falou, porque a gente esqueceu. A gente esqueceu. Então ele vem falando assim, olha logo o que a Gracilde leu para a gente, ó. Verdadeiramente grande só é aquele que, encarando a vida como uma viagem que deve conduzi-la a um objetivo, não se deixa perturbar pela dificuldade do caminho, e jamais se afasta por um instante que seja do rumo certo. Olha que interessante. Então ele está falando assim, primeiro, a visão que a doutrina espírita vai dando a gente. Queridos, estamos de passagem. Definitivo só é o bem. Estamos de passagem. Nenhum de nós tem a garantia do momento seguinte. Se a gente pensasse mais nisso, com toda certeza, o nosso aproveitamento seria melhor, né? E as nossas relações seriam enriquecidas. A gente não teria tanta dificuldade, não colocaria tanto peso em tanta coisa que não tem, e colocaríamos mais peso em situações relevantes, porque vai passar. No livro Há 2000 anos, tem uma fala, Há 2000 anos é um livro de Emmanuel, através de Chico Xavier, né? Em que Emmanuel ele se autobiografa, ele conta a sua história. Então, há um momento lá em que a Fúvia é uma personagem complicada, como diria o nosso jovem do mal, né? Personagem do mal. Mas ela fala assim, numa hora em que ela está na desencarnação, no auge da loucura. Ela fala assim, né? Somos uma caveira enfeitada de pó. Essa frase é uma genialidade da personagem, trazida por Emmanuel e traduzida por uma cabeça, como de Chico Xavier, que vamos observar só. Quais são os elementos de literatura, literários, que a gente encontra assim uma frase tão bem construída e tão verdadeira? Somos uma caveira enfeitada de pó. Então, quando eu penso nisso, e essa ideia qual é? É a ideia da vida material, né? O nosso corpo, por mais limpinho, por mais hidratado, por mais bem adornado que seja, nessa hora já tem milhões de células morrendo. Milhões. Em algumas situações, o imunológico está fazendo, né? Então, por exemplo, eu tenho anemia, eu acho que o meu sistema sanguíneo está lá renovando, né? Está lá fazendo algumas células. Mas vai chegar um momento que não vai fazer mais, né? O meu sistema epitelial, né, a pele, que é o maior órgão do corpo, né? Está desfazendo, gente, está desfazendo. Por mais que coloque creme e tudo, está desfazendo. Na hora que eu tomei banho para vir para cá, milhões de células foram pelo ralo, né? E quando eu tomar outro banho, milhões de células vão pelo ralo e vai desfazendo. E vai chegar num ponto que não vai recompondo mais, não recompõe mais, aí vem ruga, vem ressecamento, quiçá não venha câncer de pele, né? Quiçá não venha uma dermatose qualquer.
a hanseníase que está faltando, que já não venha dependendo da prova. E por que é que eu coloco a minha vida tendo como ponto de referência o corpo, a vida material? Se a gente pensar bem, é um processo de extrema, profunda incoerência. Então, quando ele fala aqui, a mensagem, né, do Adolfo, bispo de Alger, quando ele fala, né, que se a gente entender a vida como uma viagem, a viagem é alguma coisa que tem imprevistos, né? Que eu só não vejo só coisa bonita, não é, gente? Não vejo coisa bonita, né? Que de repente eu posso ter dificuldade de voltar, que de repente eu tenho que me adaptar, né? E essa característica do homem, do ser humano é muito interessante. A sociologia fala que nós somos um animal adaptativo. E a necessidade da reencarnação é justamente nos adaptar. Mas a gente se adapta ao quê? Primeiro ao próprio corpo. Que às vezes eu não tenho o corpo que eu queria, né? Mas é o que eu preciso, né? Depois, o grupo familiar. Não é a família ideal, né? Mas é a família que eu preciso, né? Depois do grupo social em que a gente está, né? Depois do momento que a gente nasceu, um momento histórico, gente, em que a gente nasceu. Algumas pessoas reencarnaram em outros momentos com outros desafios. Nós estamos no momento atual com muitos desafios pela frente, né? Então tudo isso tem um objetivo. Se eu entender a vida como uma viagem, e se eu entender que tem um objetivo, que objetivo é esse? Está lá no Livro dos Espíritos, questão 132, que a gente tem que pensar todo dia, né? Qual o objetivo de eu estar usando um corpo? E para os desencarnados presentes, qual é o objetivo de vocês usarem o corpo futuramente? É só para progredir. Quando eu tenho isso na cabeça, eu não vou me afastar, como ele diz aqui, 1 milímetro dessa meta. Mas é que a gente esquece, né? Ah, a gente se distrai. Como a gente se distrai. E aí, meus amigos, tudo é motivo para me afastar. O sol, a gente reclama, né? Aí se tá sol, mas tá um sol muito grande, né? Como é que eu posso, no outro dia eu ouvi isso, né? Como é que eu posso ir visitar um doente no hospital com calor desse? Aí eu falei assim, é só a hora em que você estiver internado. Quando você estiver internado, aí você vai ter que ficar no hospital com calor, com frio, né? Como é que eu posso, a gente começa, né? Como é que eu posso ajudar o outro com o dinheiro assim? Como é que eu posso, com a minha saúde, fazer isso, aquilo outro? Mas vamos pensar que sempre que a gente coloca o nosso interesse pessoal, a gente faz. Eu tenho uma grande amiga, né? Grande amiga minha, a Berenice Lima, e ela tem uma expressão muito interessante, porque o trabalho feito, né? Lá o abrigo, né? O Imadel, é lá em Guapi, né? Guapimirim, região rural de Guapimirim, né? Bem para dentro mesmo, né? E aí ela e alguns companheiros saem daqui da Barra da Tijuca, saem do Valqueire para ir, né? Não é uma vez ou outra, né? Diariamente, né? Para aquelas 180 famílias em situação de risco, né? Aquela situação toda. E aí quando alguém fala assim, mas que coisa bonita, ela fala assim, olha, gente, não é nada demais não, é dever. Porque se alguém falar que vai ter lá, a gente brinca dependendo do local, né? Mas vamos colocar para o grupo aqui. Se alguém falar assim, olha, vai ter na Praça Seca, vai ser colocado um baú, né? Com 100 cheques de 50 mil reais para as 100 primeiras pessoas chegarem. Tem gente que não vai nem de manhã, já vai dormir lá, né? Já vai dormir lá para amanhã cedinho, não é isso? Por quê? É um interesse pessoal. Só que vamos contar, meus queridos, 50 mil reais vai resolver as nossas questões internas todas? Vai trazer a nossa felicidade? Vamos pensar bem. Talvez, né, para quem é novinho, acene, né? Mas à medida que o tempo vai passando, a gente vai vendo que tem coisas que não têm mais valor do que tomar um bolinho de laranja com um cafezinho. Junto a quem a gente ama, né? Naquele momento a grande riqueza, o grande momento vai ser aquele, né? Do que você encontrar alguém que estava numa dúvida acerca da conduta de uma outra pessoa
e você ser capaz de esclarecer, você ser capaz de confortar, ou receber a informação e o conforto, isso não tem preço. Não vai ter jantar, não vai ter festa, não vai ter dinheiro que pague essa grande alegria, né? De uma reconciliação familiar, em que as coisas estavam difíceis, daqui a pouco o filho ou a filha voltam a casa, né? E dissolve aquele mal-entendido. Que dinheiro, que cheque, que situação material vai pagar isso? Então, quando ele fala que na hora em que eu compreendo o objetivo da minha vida, eu começo a não me afastar do rumo. E qual é o rumo? É essa lei de Deus, que é a lei de amor. A lei de Deus é de amor, gente. A ponto de, vamos dizer assim, de João, né, evangelista, falar no seu evangelho, né? Deus é amor e nada existe fora deste amor. Então a lei de Deus é a lei do amor, né? E eu lembro, eu fui de mocidade espírita, né? Eu falo para os jovens assim, embora não pareça, tia Deusa, né, já foi jovenzinha espírita. Então, nós tínhamos lá no Núcleo Espírita Pedro e Paulo, o irmão Walter Faria, né? E aí ele colocava assim, vamos colocar os 10 mandamentos. Aí tinha lá aquele quadro, né? Ele colocava, né? Primeiro, amar a Deus. E aí era uma sabatina entre os jovens, né? Fazendo sabatina, dominguina, que era um dia de domingo, né? Aí segundo, terceiro. E aí ele falava assim, qual é o mandamento que Jesus passou? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele começava, quem ama a Deus sobre todas as coisas, mata. Quem ama a Deus sobre todas as coisas, furta. Quem ama a Deus? E aí a gente ia vendo, né, naquela nossa juventude, que no amor a Deus e no amor ao próximo estava resumida toda a lei, todos os profetas. Porque se a gente cultivar esse amor, e esse amor era só, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eu não vou fazer nada que me prejudique. Nada que me prejudique. Então, não fazer nada que me prejudique, né? Eu não prejudicar o meu próximo. Porque quando eu prejudico o meu próximo, eu sou a primeira. Isso aí é muito sério, gente. A mão que bate dói, né? Quando eu vibro pelo mal do outro, antes do mal chegar ao outro, ele passa por mim. Por isso que nesse momento, a gente está vendo aí uma grande incidência de doenças desconhecidas. Não estou falando teoricamente não, tá, gente? Estou falando porque a gente tem contato com muitos médicos, né? Muitos médicos, temos pessoas na família, inclusive, trabalhando em grandes emergências de hospitais públicos e particulares e chegam as pessoas sentindo uma porção de coisa. Por quê, gente? O ódio que eu sinto, o mal que eu vivo para o outro, antes de chegar o outro, me arrebenta. Me arrebenta. Aí eu começo a criar tumores, né? Eu começo a ter transtorno de ansiedade, eu começo a dormir, 2 horas da manhã eu acordo e não consigo dormir mais, né? Numa situação muito estranha. Isso é fruto de quê? De eu fugir do objetivo. Porque se eu tivesse dentro da lei de Deus, e a lei de Deus é de amor, eu teria tranquilidade, eu teria paz, eu teria equilíbrio. E muitas vezes o mal que eu estou desejando para o outro não chega nem para o outro porque o outro tem escudo. O outro pode ter um escudo da sua própria vida pessoal, ou o outro pode ser muito amado, né? E o amor do outro também nos protege, né? Muitas vezes protege. Eu sempre falo sobre isso e permito, né, contar aqui uma experiência da vida pessoal. Naquele dia, né, eu era convidada para fazer um estudo numa casa espírita em Costa Barros. E aí, assim, não tenho nenhum problema em termos de local, não tenho mesmo, né? Saio mesmo. Tanto que agora que eu estava vendo, eu tenho um convite para um estudo lá em Engenho Velho. E aí agora eu vi no noticiário, né, que Engenho Velho foi esse lugar, é uma comunidade, né? Que a coisa está desabando, né? Mas eu nem sabia onde era, mas eu não tenho problema. Se eu tiver espaço e não, claro, né, prejudicar o trabalho rotineiro na casa, porque eu também não faço isso. Vestir um santo para despir o outro, a Gracilde sabe, né? Não adianta eu faltar o trabalho regular porque eu vou fazer um estudo em outro lugar, isso eu não faço. Mas se eu tiver uma folga, eu vou, né? E aí,
naquele momento Costa Barra eu não podia ir, porque eu sempre tinha alguma coisa no CELD, no dia, naquele horário eu tinha trabalho mediúnico, não iria mesmo. Aí um dia a pessoa ligou e falou assim, Deusa, a casa vai fazer aniversário, né? E a gente no domingo, era um dia de domingo, no domingo a gente vai ter apresentação de evangelização, tudo isso, a gente gostaria de fazer um estudo para depois ter um almoço. Aí naquele dia eu tinha uma folga de manhã, eu falei, não, pode deixar que eu vou. Aí ela me explicou, naquele momento não havia ainda celular, o Waze, nada disso, né? Aí eu fui anotando, né? Ir até a Central, pegar o metrô, saltar na Pavuna, olhava, tinha um lado e tinha outro supermercado, saltar no supermercado, pegar o ônibus tal, saltar no local, que era uma igreja protestante, aí eu anotei tudinho como é que ia. Naquele domingo lindo, né? Estava um domingo de sol, bonito, eu fiz tudinho. Quando eu saltei na igreja e que andei assim para o lugar que eu tinha que andar, né? Para a curva, eu vi que os rapazes do movimento do tráfico estavam localizados, muitos, né? Cada um no lugar, com as armas. Aí eu olhei para frente, eu tinha a estação de trem, mas bem lá na frente com uma calçadinha fininha. E aí eu pensei, né? Assim, não adianta eu tentar qualquer coisa que já me viram, né? E aí eu falei assim, parei e falei assim, quem me escalou me ajuda. Porque eu tenho certeza que quando alguém liga pra gente, não é a pessoa que está ligando naquele momento. Eu tenho certeza que ela representa a espiritualidade da casa chamando a gente. Então, quem me escalou me ajuda. E aí eu passei pelo primeiro, cheguei no segundo. E falei assim, meu filho, bom dia. Eu estou indo, aí eu fui ridícula, né? Eu estou indo para o Centro Espírita. Aí quando eu falei assim, eu não sei se a arma era grande ou meu medo era grande, né? Ele levantou a arma e falou assim, Escolinha de Jesus. Porque é isso, tia, eu tô nessa vida, mas meus moleques não. Aí lá, não é? Ensina o trabalho de casa, dá um lanche, canta, reza, não é? Aí ele botou a mão no meu ombro, levantou a arma e falou assim, tá comigo, hein? E me levou até a porta do centro. Chegando lá, né? Eu naquele momento eu falei assim, meu filho, que Maria de Nazaré te envolva, que Jesus te abençoe em segurança. Toda vez que eu conto, isso aí já tem mais de 20, 30, quase 30 anos, eu conto isso, que esse companheiro, eu não sei se ele está encarnado ou desencarnado, mas naquele momento ele foi um instrumento que os espíritos usaram, que a misericórdia divina usou para me defender, para a minha saúde. Se passasse uma patrulhinha ali, eu não estaria tão segura quanto na mão dele. E aí vem o não julgueis, né? Vem o não julgueis, vem a gente entender o objetivo da vida, gente. E aí ele diz, arriscar seus dias, né? Para vingar-se de uma injúria é recuar diante das provas da vida. Então a gente tem as provas da nossa vida, todos nós. Naquele momento, o pessoal até ri que eu brinco, né? Certa feita tivemos uma mensagem de Inácio Bittencourt através do nosso altivo, né? Do altivo Panfiro. E ele virou, o Inácio Bittencourt falou assim, podem trabalhar à vontade, porque nenhum de vocês tem mérito de morrer em serviço. Aí o meu marido falou assim, é por isso que você vai lá para os cafundós do Judas, né? Para qualquer lugar, brincando nisso. Mas assim, se tiver que desencarnar, é claro, gente, se você sabe que está um tiroteio ali no meio, você não vai passar, nada me atinge, não é isso, é previdência. Mas dentro do geral, viver é ganhar experiência. E você não ganha experiência isoladinho no seu ponto de vista, no seu egoísmo, né? A gente adquire experiência através do contato social, através do convívio com o outro. E aí, dentro do convívio do outro, eu vou ter gente que me aceita, gente que não me aceita. Gente que concorda, gente que discorda. Ainda há pouco mesmo eu falei de escolas competitivas, né? Tem muita gente que acha que é para ser assim mesmo, que caminha nesse momento. Que caminha assim, né? Tem gente que acha que vencer na vida é ter muito dinheiro. Continua pensando. Eu não sou obrigada a pensar como o outro pensa, mas eu tenho o dever de respeitar a liberdade que o outro tem de pensar.
né? Isso eu tenho. Então ele vai dizendo o seguinte, que é por causa disso, né? É por causa disso, quer dizer, pela ilusão que a gente tem e pelos preconceitos, né? A gente acaba se arriscando a nossa vida do outro. E aí ele coloca no duelo duas situações, não só ele coloca, Fenelon coloca também, e o outro espírito protetor coloca. A gente tem duas situações, o homicídio e o suicídio. Né? Por que é o duelo? E o duelo, nesse caso aqui, era o duelo armado, né? É o ponto de honra. Se a minha honra é ferida, eu defendo a minha honra de qualquer maneira, e aí eu mato o outro. Esquecido não matarás, que está lá no decálogo, né? Mas eu acho que eu tenho direito de matar o outro para defender a minha honra, né? E até para defender a minha vida, né? Tem uma polêmica quanto a isso, mas eu penso se Jesus matou alguém para defender a vida dele. E o processo dele, eu sempre quis muito, né? Que o Jadiel João Batista de Oliveira, lá do Eurípides, ele é juiz, né? Foi juiz aposentado, e um grande estudioso, não só da doutrina, mas também, que não é o fato de ser juiz, né? Um juiz que sempre estudou, ele tinha um trabalho provando que a crucificação de Jesus não tinha base nem na Lex Romana, nem no Código do Judaísmo, foi execução, foi errado, né? Então Jesus, diante desses erros todos, ele era um varão judeu, né? É o espírito responsável pelo planeta Terra. E havia a perspectiva que ele poderia eliminar todo mundo ali e sair bem. Se ele não fez, como é que eu, cristão, seguidor de Jesus, eu posso pensar em eliminar alguém como legítima defesa, né? É o caso para pensar, mas cada um tem o seu direito de raciocinar. E aí, mas eu vou defender a honra, vou defender minha família, né? Aí o que eu faço? Falo alguma coisa, vamos no duelo. Só que no duelo existe uma coisa que é o direito da escolha das armas. E quem é que escolhe a arma? Aquele que se sentiu ofendido. Quem se sentiu ofendido vai escolher o quê? Aquilo que ele é bom. Né? Se ele é um esgrimista, ele vai escolher uma arma de fogo? Não, né? Não, eu quero a espada. Né? E aí era muito comum da arma branca. E o outro, que aceita o duelo, que pode ter sido ofensor ou não, ele tem que aceitar, porque senão todo mundo vai falar que ele é covarde. Olha que coisa esquisita, gente. E ele aceita. Então ele vai falando aqui, pela parte daquele que é o técnico, que domina aquela arma, aquela luta, né? É um homicídio, que ele sabe que vai matar o outro. E por parte daquele que sabe que vai perder, que tem pouca possibilidade, mas que mesmo assim ele tem que aceitar para não ser covarde, é um suicídio. Olha que interessante. E ele fala, né, que é arriscar os dias para vingar-se de uma injúria, é recuar diante das provas da vida. A gente se arrisca, a gente perde tempo, a gente perde saúde, meus amigos. A gente perde fluido por muito pouco. É tudo muito pouco. É muito rápido, Por uma interpretação, porque a ofensa é interpretação, né? A interpretação depende do meu dia. Por exemplo, se eu estiver bem e alguém falar assim, você tá bonita, hein? Eu vou assim, muito obrigada, gentileza, tudo isso. Mas se eu estiver mal e alguém fala, você tá bonita, eu posso achar que é deboche. Tá debochando de mim, é? É isso. É isso. Então, dependendo do dia, a palavra, ela poderá cair, né, num tapete de rosas ou poderá cair nos espinhos da rosa, porque a gente muda de humor, a gente muda de boa vontade. Tem uma lição, eu acho que é no Vinha de Luz, eu acho que é, o Vinha de Luz é Pão Nosso, que o título é Boa Vontade e Má Vontade, são duas lições, né? Então vem falando, a má vontade, ela leva a essa inimizade, ela leva a incompreensão, ela leva a intolerância, né? Ela gera o preconceito, né? Ela gera a preguiça, uma série de questões. Então ele fala
que na verdade, é um homicídio e um suicídio. E aí ele fala, né? A gente esquece do Pai Nosso. Sereis perdoado de acordo com o que vós mesmo tiverdes perdoado. Como é que a gente tem coragem? Estou falando a gente, não, eu. Deusa, como é que você tem coragem de orar ao Pai Nosso? Perdoa as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado a quem me ofendeu. Isso não é verdade. Como é que você vai mentir para Deus e para Jesus? Particularmente o meu já é diferente, tá? E aí eu vou contar, pode contar, né? A história da visita. Naquele momento no grupo de visitas, que é a visita fraterna, né? A gente ia para um asilo, era um asilo, a Clínica Canaã, um asilo na Praça Seca, com muita gente, né? Para dar passe. Então dividia os grupos, né? E a nossa diretora do trabalho daquele grupo, a nossa coordenadora, ela falava assim, quando se vai em grupos grandes, hospitais, né, locais assim, ora o Pai Nosso, porque o Pai Nosso é uma oração universal para os cristãos, né? E se a pessoa não for cristã, fica quietinha. E aí, né, mas ali todo mundo aceitava o Pai Nosso. E aí, aí a gente dava o passe orando o Pai Nosso, né? Eu comecei, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como temos nos esforçado para perdoar quem tem nos ofendido. Não nos deixei cair em tentação, e era esse Pai Nosso. E aí naquele dia, a gente tinha acabado de dar o passe para uma senhorinha. Quando a gente vai para outra, ela falou assim, pegou no meu braço assim, peraí, vem cá. Eu assim, meu Deus, o que houve errado, né? Será que o passe foi errado, alguma coisa assim? Ela disse, vem cá, a senhora repete. Aí eu falei assim, por que assim, a senhora quer tomar outro passe? Assim, não, eu quero que a senhora repita o que a senhora falou. Eu repeti, né? Aí tá tudo certo? Eu falei assim, eu acho que tá. Aí eu fui lá, acabei, né? Acabou aquela visita. No outro domingo, quando a gente volta, aí ela já estava, ela era toda arrumadinha, assim, ela já estava assim, ela falou assim, eu quero ter a reza com ela. E aí o pessoal achou estranho, porque não existia isso, reza com ela. Mas aí, para não criar problemas, né? Aí vamos lá. Aí eu falei, mas por que isso? Aqui nós somos um grupo, né? É tudo igual, não tem ninguém melhor que ninguém, nada disso. Não, é porque eu estou com um caderno aqui. E eu quero que a senhora escreva aquela sua reza. Sim, mas é o Pai Nosso. Não, mas a senhora fala uma coisa diferente. Fala uma coisa diferente, sabe por quê? E aí vem a história, né? Eu tinha muitos imóveis em Botafogo. Tenho muitos imóveis em Botafogo, tenho alguns em Ipanema, tudo isso. Sou solteira, não tenho filhos. E minha sobrinha me colocou aqui. E aí eu fico com muita raiva. Porque aqui, tá bom, eu tenho conforto, tudo isso, né? Mas acontece que como é que pode alguém pegar o que eu tenho? Então, eu não perdoo. E por isso eu não rezo nada. Mas aí a senhora falou aquilo, eu estou pensando. Porque eu também, assim, não sou nenhuma santinha, não. Olha, não sou nenhuma santinha, não. E aí, eu vou querer ser perdoado. Mas como é que eu posso ser perdoado se eu não perdoo? Não está lá? Olha o raciocínio, gente. Aí eu falei assim, então a senhora vai escrever. Vai escrever aqui, essa reza que a senhora fez, esse Pai Nosso direitinho e tudo isso. E aí foi passando, né? Foi passando e nós ficamos lá, o grupo ficou lá 20 anos, nas visitas e tudo. E nesse meio tempo, muita gente desencarnando, outras, né? E aí quando ela já estava assim bem mais idosa, né? Bem mais 90 e poucos anos e tudo, ela um dia virou e falou assim, olha, eu agora já posso rezar o Pai Nosso completo. Sabe por quê? Eu vou morrer, né?
não vou levar apartamento, não vai nada disso. Mas ela vai morrer também. Então que bobagem é essa, né? E aí, gente, ela tirou a folhinha do caderno, que já estava toda amassadinha, toda rasgando, né? Ela falou assim, eu aprendi essa oração. E dali a uns meses ela veio desencarnar. Olha só, gente. E aí na questão do duelo, esse duelo com armas. E esse duelo que a gente faz, quer dizer, antes de ter uma arma física, existe arma mental. E a arma mental é a minha intolerância, né? A minha incapacidade de acolher, de entender que o outro é diferente de mim, que o outro é diferente. Nós somos diferentes. Me lembro muito do nosso querido Paulo Cordeiro, né? Graciela te conheceu, né? Paulo Cordeiro, um amado amigo, ele falava assim, a forma que Deus nos fez, ele jogou fora. Para mostrar que nós somos individualidade, nós somos diferentes. E aceitar essa singularidade é a chave da vida social, é a chave da vida. Vamos pensar Jesus com os discípulos, gente, cada um do seu jeitinho. Cada um, e entre eles também trocavam as opiniões, as farpas, as ideias, e Jesus sempre acolhendo, né? Jesus sempre explicando, Jesus sempre amparando. Então, a questão do duelo é isso, né? E aí vamos pensar no duelo verbal, muito sério. Porque a gente às vezes tem aquele duelo intelectual, em que alguém sabe muito, e a criatura ela usa o muito saber no setor que ela está para esmagar o que sabe menos. É covardia, é covardia, covardia. Porque o muito saber é para ensinar. O muito saber é para elevar, o muito saber é para que o outro eu passe adiante, não é para esmagar. O muito saber, o muito dinheiro, né? Quantas pessoas usam a fortuna para quê? Para criar uma rede de dependência. Dependência não é ajuda, é degradar o outro, né? É não respeitar o outro, é aferir o outro por alguma coisa que o fogo, ou o vento, né? Ou o incêndio, ou qualquer coisa vai acabar, porque o que é material pode acabar, gente. A gente às vezes acha que está isento de tudo isso. Eu estou lembrando, deixa eu ver há quantos anos, eu não lembro quantos anos não, mas há muito tempo atrás mesmo, houve uma enchente. Aquela enchente que acabou com uma parte da Cidade de Deus. 88, né? 88, não foi? Foi muito sério. E aí, aquela companheira na freguesia, estava ela e a mãe, numa casa luxuosíssima, né? Muito luxuosa mesmo, lá nos 3 andares, a casa toda envidraçada. Aí os vizinhos falaram assim, sai daí, Ciclano, sai daí. Embora os vizinhos fossem de casas bonitas também, mas aquela casa sobressaía, né? E ela falou assim, não, a minha casa é equipada com toda a segurança. Não vou sair. E ela então vai para o último andar da casa. Só que o choque da água quebrou os vidros. E mãe e filha desencarnaram. Olha só. O vidro blindado, né? Não foi maior do que a força da natureza. O Titanic mesmo, a história é interessante, né? Na saída do Titanic, quando tem aquela questão de benzer, né? De fazer as preces pela liturgia católica, né? Para que fosse tudo bem, o comandante fala assim, não precisa. A segurança desse navio é tão grande que nem Deus faz naufragar. E ele encontra lá. Então isso mostra para todos nós, queridos, a igualdade nossa. Não vai ser um fator material que vai me justificar diante da lei de Deus. Não vai. Então, quando eu começo a duelar, quando eu começo a achar que eu sou melhor que o outro, e quase sempre eu acho que eu sou melhor que o outro, não é por nada moral não, porque aqui o Adolfo fala, né, que a gente... A rivalidade boa seria a rivalidade do bem. Vamos fazer um campeonato para ver quem ajuda mais? Vamos fazer um campeonato para ver quem perdoa mais?
Vamos fazer um campeonato, né? Para ver quem é mais fraterno, quem leva mais alegria ao coração. A gente não faz isso, não. A rivalidade entre nós é por coisas que vão acabar. E a gente não pensa nisso. Aí vamos pensar naquela criança, né? A gente não pensa que a nossa tarja de validade, né? Tá consumindo. A gente não tem ainda um aparelho material para passar e ver quanto tempo que a gente tem. Mas com toda certeza, materialmente, a gente tem muito menos tempo do que tinha. Essa consciência tem que ter. E aí, nesse tempo que Deus me dá, o que é que eu estou fazendo para angariar amizades? É isso. Irmão Walter Faria, no Espírita Pedro e Paulo, né? A gente aprendeu muito na mocidade espírita isso. Criar amigos. E como é que a gente cria amigos? Através do trabalho no bem. Não é só através da doação, não. Eu dou o dinheiro, não é isso não. Através do perdão, através da tolerância, né? Através da compreensão, através de tornar acessível ao outro aquilo que é um pouco difícil, através do compartilhamento de conhecimento, através da doação do tempo, que é uma coisa difícil à beça, né? O nosso egoísmo leva a gente a achar que o tempo é todo nosso, né? E eu não vou dar para ninguém, né? Embora muitas vezes eu fique na rede social 2 horas. E eu não entendo isso como perda de tempo. Mas de repente eu ouvi alguém dizer assim, lá vem fulano, né? Lá vem fulano ouvir. Repetindo, não sei quantas vezes a mesma história. E eu não dou aquele meu ouvido àquela pessoa. Em relação ao egoísmo, isso também é duelo, gente. Duelo fruto desse preconceito e dessa incompreensão. E aí, eu tenho até 10 para as 4. Ai, meu Deus. Aí vem Fenelon falando, né, sobre a questão do duelo, é que às vezes parece uma prova de coragem física. Fulano, desafia, vai de peito aberto. Mas ele vem falando aqui que na verdade é uma questão de covardia moral. Covardia moral. E aí eu pensei assim, meu Deus, como é que essa covardia moral perpassa pela nossa vida? A gente às vezes tem vergonha de ser bom, né? Tem vergonha de ser honesto, tem vergonha de dizer que está do lado de Jesus, né? Aí eu não, porque aí vão ficar com raiva de mim, né? Vão achar que eu estou querendo ser melhor, tá achando que eu vou querer ser palmatória do mundo, e a gente acaba concordando com situações que vão de encontro à lei de Deus. Isso é covardia moral, gente. Mas eu vou ficar sozinho. Imagina, gente, a solidão desses amigos. E aí eu vou contar um fato, dá tempo, do nosso altivo Panfiro. Naquele momento, a obra social, né, nossa obra social Antônio de Aquino, estava zerada. Muito zerada. E aí uma pessoa militar, né, chega e fala assim, altivo, eu estou com um caminhão com mais de 1 tonelada de alimentos. E aí, né, eu quero postar lá para Malé. O altivo, com a mediunidade dele, né, a ação dele, aí ele falou assim, mas não posso. Aí a pessoa disse, não, mas aí já está, né, porque na verdade já foi dada a saída desse alimento. Já foi dada a saída desse alimento. Você não está lá na obra social precisando, vai dar para quem precisa tudo isso. Aí, segundo a vida, eu falei assim, eu não posso. Aí ele fala assim, mas altivo, se você não aceitar, eu vou passar em qualquer botequim, qualquer bipoca aí, e vou passar pro pessoal. E aí a pessoa foi delicada, gritou com o altivo, aí ele virou e falou assim, eu não posso, porque Jesus não deixa. E eu estava perto dele, né? E a gente foi tomar um café com pão e leite, né? Eu tomava um café com leite e pão ali, e ele, as lágrimas caíam. Foi a segunda vez que eu vi o altivo chorar. As lágrimas caíam, mas ele ficou com Jesus. Olha que posição difícil, gente. Olha que posição difícil. Então, mas aí o que eu vejo?
todo mundo que ficou do lado de Jesus, ficou bem, né? Desencarnou, ficou bem. Então ele fala assim, Deus toma uma tenência na vida. Pode o mundo todo ficar contra, né? Mas a minha coerência não é para ter o aplauso de APCZ. A minha coerência comigo mesmo vai ser para quê? Para eu estar dentro da lei de Deus. Porque tudo aquilo que eu fizer ao contrário, eu vou ter que desfazer, gente. Isso aí é um trabalho danado. Já viram? Que consertar dá mais trabalho que fazer? Eu sou filha de costureira, né? E minha mãe falava isso, né? Consertar uma costura, meu Deus do céu, né? Assim, dá um paninho para fazer, que a gente corta, a gente faz. Agora, consertar o que está feito, né? Consertar uma comida, né? Certa feita, tinha, no Espírito Pedro de Paulo, né? Tinha festa de debutante, né? Que era aquelas jovens, na final, elas que não tinham chance e até as que tinham chance também. Então, o irmão Walter Faria, olha a cabeça, hein? Década de 60 e 70 ele já tinha essa questão dessa inclusão. E aí chegou o bolo, e era muita gente, era uma base de 400, 500 pessoas. E aí chegou o bolo feito pela Dorinha, amiga nossa, né? Tudo bem. Mas aí o bolo chegou e no que alguém foi botar assim, um pedaço do bolo, paf. E era aquele bolo assim, cheio de margarida, não esqueço. E aí, àquela altura, dia de sábado, né? Já quase começando a festa, alguém tinha que ajeitar, né? E a Dorinha não estava. E aí, o que foi, né? Aí alguém correu na padaria para comprar bolo assim, assado, né? Daquela marca e coisa. E o glacê, como é que é? E faz. E o jeito, olha, mas foi assim, um estresse para acertar, né? E alguns de nós que faríamos, a gente poderia até fazer aquilo em menos tempo. Mas o cuidado para consertar, o trabalho é muito maior. E nas questões morais também, gente. Aquele perdão que eu não dei, porque ele pode se transformar numa obsessão, que é um outro duelo. A obsessão é o duelo do afeto, né? E aí depois que vira uma obsessão, que aquele ódio tá ali, você desfazer aquilo vai dar muito trabalho. Então qualquer exclusão que está fora da lei de Deus, para entrar no esquema da lei de Deus, que é a lei do amor, é muito mais trabalhoso do que a gente seguir uma reta. Então o que Fenelon fala, né? Desculpe, o Adolfo, ele fala aqui, é a clemência, irmão do poder, e ele fala, o suicida não tem coragem de enfrentar os revés da vida. O duelista não tem coragem de enfrentar as ofensas. Então a gente tem que estar muito cuidado. Enfrentar a ofensa é ser muito mais corajoso que ofender. Bateu, levou, o animal faz. Trabalhar-se para não responder com a mesma moeda é muito mais difícil, mas é muito mais glorioso, né? Então, quando Jesus fala lá para Pedro, recoloque a bainha, né, a espada da tua bainha, quem com ferro fere, com ferro perecerá. Olha o trabalho de Pedro para entender isso. Naquela hora em que ele fala, Pai, perdoai, porque ele não sabe o que faz. Porque quem está agredindo não está bem, gente. O agressor nunca estará bem, nunca estará bem. Quando eu estou agredindo, eu estou mal. Então, se eu estou mal, eu vou ter que ser entendido como um doente que necessita de um remédio, não como alguém que está de igual para igual. Isso, a compreensão disso, acaba com conflito dentro da nossa casa. Meu Deus do céu. Quanta incompreensão na vida familiar, porque eu não entendo que o outro não está bem naquela hora. E na hora que não está bem, cala a boca, e cala o pensamento. Mentaliza Jesus entre você e aquela pessoa. Mentaliza mesmo Jesus. Espera um outro momento em que o outro vai ficar curado. Nos setores de trabalho, quanta demissão, quanta incompreensão, quanto transtorno na vida profissional, porque eu estou duelando com o outro, eu não entendo. E na vida social, não precisa nem falar nada, né, gente? Quanta confusão. E aí ele fala aqui, amigos, lembrai-vos dessas palavras, amai-vos uns aos outros. E, então, ao receberdes um golpe motivado pelo ódio, retribuireis com um sorriso.
ao insulto com perdão. Que a vossa mão não quer ser cúmplice de uma morte, que o orgulho e o amor próprio, revestido de uma falsa aparência de honra, autorizam. Quando Deus vos criou, Ele vos deu o direito de vida e de morte, uns sobre os outros. E aí ele vai falando, né, do amor próprio, a vaidade, o orgulho. Quando eles serão substituídos pela caridade cristã, o amor ao próximo e a humildade de que o Cristo nos deu, o exemplo e o ensinamento. E aí ele fala uma frase, que essa frase, ó, pode guardar, que é uma das preferidas do altivo. Ele fala assim, ó: portanto, não é suficiente proibir o mal e prescrever o bem. É preciso que o germe do bem, ele adorava essa expressão, e o horror ao mal estejam no coração do homem. Então é isso que a gente precisa. Mas o horror ao mal não é querer matar o mal, não. É a gente, na gente mesmo, não se permitir que o mal faça morada. E aí fica a nossa reflexão. Toda vez que eu vibro no mal para alguém, antes do mal chegar a alguém, ele passa por mim me destruindo. E esse efeito é devastador. Esse efeito é adoecedor. Ninguém fica feliz odiando, acusando, denegrindo. Ninguém fica feliz, porque a lei de Deus é a lei do amor. Então eu agradeço aos amigos pela oportunidade. Que Jesus nos abençoe. Não tenho tempo de falar Maria Dolores, mas que Deus abençoe a todos. Nós é que agradecemos a querida companheira Deusa pelos esclarecimentos que ela trouxe para nós. É sempre um prazer, Deusa, estar com você aqui. Vamos passar a segunda parte da nossa reunião, que é dedicada ao trabalho de passe. Pedimos aos médiuns que se coloquem, enquanto nós outros que vamos tomar o passe. Vamos lembrar que temos um anjo de guarda junto de nós, ouvindo as nossas súplicas. Querido Jesus, é chegada a hora do passe, Senhor, e nós te pedimos as tuas bênçãos para esse trabalho de amor que irá se realizar. Permita, Senhor, que os mentores espirituais estejam junto dos médiuns, transmitindo os fluidos de que nós realmente necessitamos. Por isso nós te pedimos, Senhor, abençoa esta hora, a hora do passe. Falaremos hoje sobre o cristão e o mundo. Emmanuel nos apresenta um versículo da parábola do crescimento da semente, registrada no Evangelho de Marcos, através do capítulo 4, versículo 28, onde o nosso Mestre Jesus, mais uma vez, usa o reino vegetal gramaticalmente para nos convidar a desenvolver a nossa capacidade de ter olhos de ver e, assim, lermos os símbolos vivos que toda a natureza nos disponibiliza para, a partir deles, nos ordenarmos e a fim de que o nosso desafio cristão seja mais facilmente desempenhado. Vivemos em meio à pluralidade e toda essa diversidade de comportamento nos seus mais diversos graus evolutivos. Nesse mundo caracterizado por provas e expiações, nos oferece um mundo fundamentado no materialismo, e isso nos ancora. A evolução nos exige uma compreensão profunda das diversas fases que o processo rumo à evolução nos reserva. Esse avanço será constante quando formos norteados pela verdadeira liberdade, aquela liberdade que se orienta pelos símbolos vivos das leis naturais, que nos torna virtuosos e com força moral para nos elevarmos sobre os círculos viciosos que encontramos em cada esquina. Emmanuel nos aponta
que ainda somos a erva nova, frágil, que aflora buscando os primeiros raios de luz do Espiritismo. Logo, ainda estamos muito suscetíveis à influência material. É importante destacarmos que somos seres humanos e que a inteligência é uma característica humana, do ser superior ao animal. Tomemos cuidado para não emprestarmos essa poderosa ferramenta para fins contrários aos seus próprios fins. Para tantos, façamos uso da caridade sem nenhuma moderação, pois a caridade já não é mais uma opção. Ela é, por excelência, o dever humano, que frutifica a todo instante, sem respeitar quaisquer estação, derramando simultaneamente sobre o próprio coração a linfa da harmonia, que recompensa a doação espontânea não contabilizada. Assim, caminharemos, primeiro a erva, depois a espiga e, por último, o grão cheio na espiga. Graças a Deus. Amado Jesus, nós te agradecemos muito, Senhor, por podermos estar aqui, estudando os teus ensinamentos, e te pedimos, Senhor, que nos envolva sempre com teu manto de paz, de luz, de serenidade, para que possamos nos sentir sempre com muito boa vontade de aqui estarmos, estudando a tua doutrina, prestando muito atenção às leis de Deus, às suas vontades para conosco, para que possamos, Senhor, caminhar mais depressa na tua direção. Então, Jesus, permita que os espíritos queridos que aqui trabalham incansavelmente possam sempre estar junto de nós, nos intuindo, nos encorajando, dando-nos sempre muita força e muita vontade de estarmos sempre pensando em Ti. Então é em Teu nome, Jesus, em nome desses espíritos amorosos, e em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos permissão para encerrarmos a nossa reunião da tarde de hoje. Graças a Deus.